Bom dia! Hoje é dia 20 de maio, quinta-feira. Nós vamos orar agradecendo a Deus por mais um dia e por tudo de bom e de maravilhoso que Ele faz nas nossas vidas. Senhor, muito obrigada pelos teus cuidados, obrigada pelo teu grande amor. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos livrou de todo mal, nos guardou e hoje podemos aqui te agradecer. Fica conosco, nos abençoe em nome do teu Filho amado. Amém. Vamos lá para a nossa folhinha, que vai falar das comunidades quilombolas. Essa folha aqui, ó. Tá? As comunidades quilombolas se formaram principalmente dos quilombos, fundados pelos escravizados que fugiam. Marca para mim. As comunidades quilombolas se formaram principalmente dos quilombos fundados pelos escravizados que fugiam, né? Então, os escravos fugiam, tá? E eles iam para essa comunidade chamada quilombola. Quilombo era o nome dessas pessoas que viviam nas comunidades quilombolas, tá? Ou seja, seus atuais habitantes são os descendentes que permanecem nas mesmas terras aonde estabeleceram seus antepassados. Então, muitos quilombolas ainda, muitos quilombos ainda vivem dentro dessas cidades quilombolas, né? Nós temos aí 24 estados que ainda têm essas comunidades quilombolas, tá? Essas comunidades são ligadas à terra que ocupam. Também há comunidades que se formaram em terras compradas por afrodescendentes, tanto durante o período da escravidão quanto após a abolição. Então, afrodescendente, são descendentes de africanos, geralmente dos que foram escravizados. Vocês têm aqui embaixo, no rodapé, tá vendo aqui? Isso aqui marca para mim, estudar o que é afrodescendente, tá? E marca também esse parágrafo. Então, ó, vou ler o que vocês têm que marcar. Também há comunidades que se formaram em terras compradas por afrodescendentes, tanto durante o período da escravidão quanto após a abolição. Há ainda terras quilombolas que foram recebidas como herança ou doação de fazendeiros que tinham sido donos de escravizados. Então, até aí que vocês vão marcar. Então, aquelas pessoas que trabalhavam, os escravos que já trabalhavam, tinham seus donos. Eles, esses donos, esses fazendeiros, eles doaram um pedacinho de terra para esses escravos que foram livres ou que não trabalhavam mais como escravos, tá? Outras terras foram adquiridas por posse, ou seja, seja por simples permanência das famílias escravizadas nas terras, seja por simples permanências das famílias escravizadas nas terras que ocupavam e cultivavam no interior de grandes propriedades, ou pelo uso de terras que não tinham mais dono. Então, esse parágrafo todo é para que você possa marcar para mim, ok? O que há de comum a todas essas comunidades é o fato de serem locais onde vivem descendentes de escravizados africanos. Por isso, essas comunidades possuem algumas características comuns, como a manutenção de tradições culturais e artísticas herdadas de seus antepassados, que foram trazidos da África para o Brasil. Então, muitos africanos trouxeram as suas tradições e continuaram com essas culturas, com essas tradições aqui no Brasil, tá? Agora marca para mim também.
As comunidades quilombolas podem ser encontradas atualmente em pelo menos 24 estados brasileiros. Alguns estão localizados em regiões ainda isoladas da Amazônia. Várias outras estão em zonas rurais, de diversos municípios ou nos centros urbanos. Então, a gente encontra comunidades quilombolas tanto lá na Amazonas, lá no Amazonas, quanto em zonas rurais e em zonas urbanas. Aqui no Rio de Janeiro, uma vez eu vendo uma reportagem, eu vi que aqui no Rio de Janeiro, acho que é em Botafogo, tem uma comunidade quilombola, tá? Então, existe ainda comunidades quilombolas. Aqui embaixo vocês vão marcar estudar. Abolição, fim da escravidão, liberdade dos escravizados, tá? Tá aí essa caixinha que é para vocês marcarem estudar. Entre rurais e urbana, estima-se que existam mais de 3.000 comunidades espalhadas pelo território brasileiro. Mas nem todas são reconhecidas oficialmente e legalizadas como comunidades quilombolas. Marca esse parágrafo. Entre rurais e urbanas, estima-se que existe ainda mais de 3.000 comunidades, tá? Marca tudo isso aí para mim. Marcou? Aqui embaixo nós temos um mapa, que possui uma localização de algumas comunidades quilombolas no território brasileiro. Tá meio dificilzinho de se ver, mas vocês podem ver aí esses pontos, dos estados que tem algumas comunidades quilombolas, ok? Na folha da Baú de Informações são as comunidades urbanas. A maior parte das comunidades quilombolas urbanas está localizada nos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Marca para mim também. A maior parte das comunidades quilombolas urbanas estão localizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e do Rio de Janeiro, tá? Isso são as comunidades urbanas. Nem todos os quilombos estavam em lugares tão distantes. Alguns deles foram formados por escravizados que viviam em espaços urbanos e fugiam para os arredores das cidades. Após a fuga, eles se mantiveram nas cidades, sobrevivendo de pequenos serviços. Muitas vezes contavam com a ajuda de pessoas que eram contra a escravização. No caso aí, são os abolicionistas, lembra? Os abolicionistas eram contra a escravidão, então essas pessoas contavam com eles para se esconder também. Assim se formaram algumas comunidades quilombolas urbanas. Outras, apesar de mais distantes ou isoladas, acabaram se tornando urbanas por causa do crescimento do município. Ainda tem as reações coletivas, dos quilombos. Uma das principais formas de resistência do escravizado foi a fuga coletiva e a formação dos quilombos. Quilombo era o nome dado a povoações construídas por africanos e seus descendentes, com o objetivo de viver em liberdade e ao seu jeito. Marca para mim, gente, isso é muito importante. Uma das principais formas de resistência foi a fuga, tá? Existem outras formas de resistência que a gente vai ver também, mas a principal delas foi a fuga. Existiram quilombos por todo o território nacional, desde os campos do Rio Grande do Sul até as matas da Amazônia. Houve quilombo de todo tipo, pequenos grupos, grandes grupos, que duraram pouco ou muito tempo, situados em lugares montanhosos de difícil acesso ou próximos às cidades. Então, nós vimos ali no mapa. Aí tem uma atividade para você de assinalar a alternativa correta. Vocês vão fazer aí, tá? E na outra história dos quilombos tem como é que surgiram essas comunidades quilombolas. Vamos lá. Para entender o que são comunidades quilombolas, é preciso estudar um pouco da história do nosso país.
Como vimos lá no capítulo anterior, os portugueses chegaram ao continente americano em 1500. Somente depois, em 1530, eles resolveram fundar povoações e se instalar nessas terras que haviam conquistado. Para isso, iniciaram o plantio de cana-de-açúcar no litoral de São Paulo. Mas para esse trabalho eram necessários muitos trabalhadores. Marca esse parágrafo 2 aí para mim. Marcou? Nessa folha, gente, eu quero que vocês marquem desde o parágrafo 2 até a caixinha de escravizados. Marca tudo, porque tudo que está aí é importante, tá? Naquela época, Portugal também estava presente em outro continente, bem distante daqui, a África, onde realizava muitas transações comerciais. E foi de lá que os portugueses trouxeram parte dos trabalhadores para a produção de açúcar. Milhares de africanos foram escravizados e trazidos para trabalhar nas terras que hoje formam o Brasil, principalmente na produção do açúcar. Um produto muito valorizado e consumido pelos europeus naquela época. E os africanos permaneceram como mão de obra escravizada no Brasil por mais de 300 anos. Olha quanto tempo! Mais de 300 anos, os negros africanos trabalharam, deram essa mão de obra para os europeus. Os africanos trazidos para o Brasil eram de diversos povos. Ele não era só de um povo da África, ele era de diversos povos da África. Tinham tradições, tinham costumes, religiões e línguas diferentes. Então, cada local, da onde eles vinham, de parte da África, eles tinham línguas diferentes. Mas aqui foram todos tratados como fosse um único grupo. Todos eles foram escravizados, todos eles vieram da África, independente das regiões que eles vieram. Escravizado, pessoa que se torna propriedade da outra, Eu sou propriedade de uma outra pessoa, eu sou escrava daquela pessoa. E isso não existe mais, gente. Agora isso é contra a lei, tá? Isso é contra a lei. Essas pessoas não aceitavam pacificamente a condição de escravizados e durante os anos de escravidão houve muita luta e muitos atos de resistência. No Brasil, algumas formas de resistência eram envenenamento dos senhores, rebeliões e fugas. Marca para mim. Aqui no Brasil, algumas das formas de resistência eram o envenenamento dos senhores, rebeliões e fugas. Os escravizados que conseguiam fugir iam para lugares bem afastados dos locais em que eram obrigados a trabalhar e fundavam comunidades chamadas de quilombos. Nos quilombos viviam também alguns indígenas ex-escravizados, ou seja, pessoas que haviam ganhado ou comprado a sua liberdade, e pessoas pobres. Marca para mim, gente, nos quilombos, está no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, na segunda frase, a partir da segunda frase. Nos quilombos viviam também alguns indígenas. As comunidades quilombolas surgiram a partir dos quilombos, Os quilombos foram os africanos, tá? Comunidades quilombolas foi a formação desses quilombos. São áreas remanescentes de antigos quilombos. Então, aí você vai marcar também. As comunidades quilombolas surgiram a partir dos quilombos. São áreas remanescentes de antigos quilombos. Remanescente, lá embaixo está dizendo na caixinha que você vai colocar e estudar, que é o que restou. São áreas que restaram de antigos quilombos. Na parte de trás, tem um exercício também para você fazer. Então, façam tudo aí, tá bom? Estudem, que isso vai cair na prova. E daqui a pouco a gente volta com mais uma aula.